Nós vamos sim apreciar, vamos ver até onde vai a desenvoltura deste dossiê, mas deixa-lhe dizer que, pela forma de como, desde a sua incipiência, foi-se notabilizando o próprio processo, leva-nos a crer que o processo está eivado de muitos vícios, vícios de forma, vício material, vício de manifestação de vontade, vício de interferência político-partidocrática, e só isso vai ser determinante para poder depois, na balança, definir de que lado vai a sentença. Nota-se claramente de que alguma coisa não vai bem. Outros que, de facto, estavam a pleitear de igual para igual, precisavam que se promovesse aquilo que é a justiça eleitoral, a verdade eleitoral, que se promovesse a lisura no processo, a transparência e a equidistância institucional. E se isso não ocorre, demonstra uma subversão do quadro do sistema constitucional vigente à luz da ordem jurídica nacional. Mas eu penso que tem que se mudar, no fundo, não só os entes políticos, mas também tem que se reformar profundamente as instituições. Porque se está partidarizada, na hipótese de que esteja totalmente partidarizada, nunca vamos ter instituições que vão atender o desígnio, o interesse da sociedade, dos cidadãos, do soberano povo. Repara que quem diz que ganhou não consegue manifestar alegria, júbilo, não consegue festejar com naturalidade. E repara que a sociedade está triste. Como é que um determinado partido ganha, mas o país está triste, como se estivéssemos a comemorar um luto nacional? Quer dizer, isso para mim é muito preocupante, porque demonstra categoricamente como é que as coisas estão a caminhar. Agora, o nosso grande problema não é que necessariamente o partido da situação tem que sair compulsivamente. Não, não é essa a nossa retórica. A visão é o povo. Como é que o povo manifestou o seu sentido de voto? O que é que quer o povo? O povo quer alternância. Opa, vamos às urnas, o povo tem que determinar esta alternância nas urnas e nas urnas vai definir. Se não há receio fundado de que o processo correu integralmente saudável, por que é que temos receio de promover uma recontagem dos votos, por exemplo? Por que que e por último, em última ratio, podia-se anular esse processo se aferisse de concreto, estando provado objetivamente de que o processo estava eivado de muitos vícios e que levam à anulabilidade ou anulação deste processo, o Tribunal Constitucional é soberano para o efeito. A minha questão de fundo é, vai ter capacidade e autoridade institucional, judicial, para votar pela justiça? Não estou a dizer que justiça é só quando vota a nosso favor. Estou a dizer que justiça é quando o processo é integralmente transparente, é liso, quando se demonstra equidistância institucional. Bem, mas é verdade que nos fomos acostumados numa única visão. E para desconstruir esta visão hoje vai ser muito difícil. Porque uma coisa é a fidelidade, que se deve ter à elite partidária, e que isso, para sair da nossa veia de consanguinidade política, é muito difícil. Outra coisa é a liberdade de ajuizar com plenitude, com independência, com soberania, sem intromissão, sem qualquer interferência de quem quer que seja. E não sei, este grande conflito titânico entre o partidário e aquilo que é o interesse nacional, tinha que se ver uma forma de como se desnivelar isso. Por essa razão é que vimos vários líderes, sobretudo da oposição, a dizer que se ganhassem o processo eleitoral, as eleições, tão logo ganhassem, deixariam de ser representantes dos seus partidos políticos, de exercer funções de liderança, para se dedicar somente naquilo que é o interesse supranacional. Por que é que quem está possivelmente na hipótese de governar o país não pensa também assim? Por que é que não põe de lado as suas veias, a sua cor partidária para pensar Angola? Qual é a dificuldade que se tem? Se, na verdade, o interesse é estar integralmente compromissado com o interesse nacional. Falta de compromisso com o Estado, falta de compromisso com a nação, a falta de interesse de ver a máquina funcionar, leva-nos sempre a sobrepor o interesse nacional ao interesse partidário. E isso é muito grave, porque Angola desta forma não avança. E assim, eu falo na primeira pessoa porque deparei-me com um jovem que pela primeira vez tinha que exercer o direito ao voto, mas infelizmente estava com um problema do bilhete, o bilhete caducado, mas tinha o recibo que comprovava que estava a guardar o levantamento do bilhete, não foi-lhe deixado exercer o direito do voto. Momentos depois, lá para as 12, 13 horas,
E repara, o interregno de tempo que podia levar para o desfecho, que era 16, 17 horas, era quase que exíguo, insuficiente para anunciar que a CNE de boa fé abriu as portas e está a permitir com que aqueles que têm bilhetes caducados podem fazê-lo. Se já tinha de início intenção de fazê-lo, de boa fé, por que não fez nos dias anteriores, para que as pessoas estivessem minimamente prevenidas? E faz em cima da hora. Quer dizer, para aparecer ou transparecer ser bom samaritano. Bom, isso e outros pormenores podem nos levar a crer que este processo, para além de não ser transparente, não ser justo, eu penso também não foi livre no seu todo. Porque os angolanos, milhões de angolanos deixaram de votar. Repara que do ponto de vista do valor percentual, somente 44% de angolanos votaram, dos 14 milhões. Quer dizer que 55% abstiveram-se com fundamento em quê? Todo angolano numa fase dessa quer votar. E quer votar na mudança, quer votar na alternância, quer votar no progresso, quer votar no desenvolvimento. Nenhum angolano quer continuar na mesmice. A questão não é ser político, não é ser partidário, a questão é ser, antes de tudo, angolano. Ninguém nasceu partidário, mas nascemos, antes de tudo, patriota. E é como patriota que estamos aqui a tentar discursar a nossa narrativa. Eu penso que não havia necessidade para esses alaridos. E hoje estamos a ver um momento que pode resvalar para uma crise política a qualquer momento. Porque se o Partido UNITA não aceitar tomar assento parlamentar, isso pode dar lugar a uma crise política. E isso não será bom para aquilo que é a imagem do próprio país, quer a nível interno, quer a nível da comunidade internacional. Demonstra que ainda não amadurecemos. Demonstra que ainda não conseguimos atingir a idoneidade necessária do ponto de vista do exercício do poder político e das relações interpolítico-partidocráticas para poder promover um clima ameno, tranquilo, harmonioso dentro do pleito político-eleitoral. É grave porque eu penso que Angola chora todos os dias e temos que repensar o país. Repensar o país impõe cada um de nós refletir Angola fora dos marcos das balizas político-partidárias. Mas vê o que está a ocorrer. Vamos hoje, expectante os angolanos, para ver se pudesse haver uma alternância. Infelizmente não ocorreu. Bem, eu espero que o tribunal saiba fazer justiça, porque enquanto operador do direito e da justiça, enquanto fiscais da legalidade, enquanto promotores do bem-estar da sociedade em geral, e porque o fazem em nome do povo, devem honrar a vontade do povo. O que é que o povo quer? Se o povo quer mudança, dê a mudança ao povo. Ninguém pode se constituir um único angolano genuíno, legítimo, para poder explorar os bens da República no seu próprio interesse. Ninguém. Os bens da Angola é de todos os filhos dessa nação. Não importa se é do A, não importa se é do B, não importa se é do C. Mas se não há uma redistribuição equitativa, igualitária, proporcional da renda pública nacional para todos os angolanos, porque repara, qual é o nosso grande anseio? É que as famílias que estão debaixo da linha vermelha da extrema pobreza deixem de o estar. É que os meninos de rua que não têm abrigo, não têm acolhimento, não têm proteção social, deixem de o estar. É que o saneamento básico melhora. É que deixamos de ser a cidade mais suja do mundo. Quer dizer, todo esse leque de situações leva-nos a estar preocupados enquanto angolano. O problema não é pessoal, e não é com o presidente A, o presidente B, o problema não é pessoal, é enquanto angolano, dentro do âmbito do contrato social, na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, porque aqui é um contrato político-social para o povo vai alienar direitos até absolutos para que um ente institucional, organizado, politicamente falando, possa administrar esse bem no seu interesse, no interesse da coletividade. Quando não há isso, porque repara, estamos a falar de um Estado democrático e de direito. Se de facto houvesse racionalização equitativa da renda pública, não haveria angolanos de primeira, de segunda e de terceira. Como é que eu sou servidor público? Como é que eu sou prestador de serviços públicos? Eu sou um agente público, eu vivo melhor do que aquele pela qual eu fui chamado a servir. Então eu estou a servir a quem? Como é que eu estou no Lexo, eu estou nos melhores palácios, eu estou nos melhores condomínios e tem pessoas ainda pacatas a viver nas casas de pau a pique, nas casas de bate-chapa, que não é casa, nos casebres, podemos chamar. Esses, quer dizer, naqueles recintos onde ele encontra como abrigo para fugir o sol, fugir a chuva, fugir a ventania, fugir os insectos, mas encontra outros perigos de segurança à própria integridade física da família em geral. Isso é muito grave. Temos que continuar a orar muito por Angola, porque eu consigo perceber que
O grande conflito de Angola não é essencialmente político. O político, o econômico, o social é corolário daquilo que é o conflito espiritual. Não é elegante que um órgão que se diz independente tem que agora fazer juízos indutivos para levar com que um órgão soberano possa agir em conformidade à sua pretensão. Isso demonstra desrespeito às leis angolanas e ao povo angolano. Quer dizer, é um povo que lhe deu a primazia de estar ali para representar o interesse nacional. Hoje parece que esses órgãos e essas instituições têm mais poder do que o soberano. Patrimônio privado é uma empresa da família, isso é grave. Nós temos que começar agora, e por isso é que eu falava da reformatação das consciências das lideranças. O desarmar, porque desarmou-se as mãos, mas a consciência ainda de muita gente está armada. E é por causa dessa consciência armada que muitos angolanos inocentes de bem sofrem dia e noite. Eu gostaria que se pudesse pensar Angola muito além daquilo que são as balizas político-partidocráticas, mas infelizmente não é possível. É simples, por que é que se quer continuar no poder? A questão retórica que coloco é essa. Quer continuar-se no poder porque se não se consegue dar resposta dos problemas elementares, primário, de base, de que assola o povo. Um governo com autoridade moral suficiente, com consciência e idoneidade moral, metia o cargo à disposição, nem precisava pleitear em processo eleitoral. Pelo tempo que já venho a governar, se até hoje tem pessoas a morrerem de malária, se até hoje tem pessoas a morrerem de fome, se até hoje o sistema de saúde nacional é precário, debilitado e totalmente caótico, e é só ver que não se investiu no sistema de saúde nacional, porque qualquer dor de cabeça que se tenham lá fora, lamentavelmente, a morte não escolhe o lugar da morte. A morte não tem lugar. Quer no hospital de Grande Ponte, quer no hospital do Museque daqui do Cantinton, vamos morrer. Quando chegar todo dia, ninguém vai poder se escapar dela. Mas infelizmente, e como estamos a ver, lamentavelmente, muitos líderes a morrer lá fora. Quer dizer, isso é grave. E eu digo aqui, qualquer político que exerceu cargos de governante por muito tempo, e depois morre lá fora, para mim não morreu como cobrar, porque é um contrato. Estamos a cobrar. Excelência, não tem água aqui, não tem asfalto, não tem aqui luz elétrica, não tem aqui saneamento básico. Nós temos que cobrar isso. Como cidadão temos que cobrar. Como é que um marido, um homem, quer insistir em estar com uma mulher que já não lhe quer? Isso é grave. Vai te envenenar. Essa mulher, você está a insistir a ficar contigo, vai te envenenar. Então nós temos que começar a refletir o que é que nós queremos. Não é esse país que nossos pais doaram-se a si, lutando com katanas, enxadas e flechas contra o jugo colonial, para nos libertar do massacre do colônio, para hoje nós vivemos pior que no tempo colonial. Será que temos que voltar a entregar o país ao colono? Será que entre nós não somos capazes de, com alguma naturalidade, servir Angola e os angolanos? Será que não podemos viver de mãos dadas, unidos, pensando Angola e os angolanos? Mas vê, infelizmente, não se investiu em Angola. E como não se investiu em Angola, estamos a correr atrás do prejuízo. O partido da situação já não tem tempo. Esgotou-se no tempo. Por quê? Porque relaxou-se. Havia aí uma presunção de que eram ab eterno para a eternidade os donos de Angola. 38 anos no poder, não se viu melhoria do quadro da situação. 38 anos. E vê, acabou-se mal. É triste isso. Okay. É triste isso. Eu penso que só em situações de estado de necessidade constitucional é que se pode limitar, restringir ou coartar direitos, liberdades e garantias fundamentais do cidadão. Nós somos a favor da ordem, da tranquilidade, da paz, mas repara que, havendo inconformidade do soberano, do povo, sobre os resultados que, em definitivo, sem mais qualquer possibilidade de recorribilidade se possa ferir, podem, em nota de protesto público,
escrever às instituições competentes, em razão da matéria, para dizer que nós vamos, em nota de protesto, se manifestar pacificamente, ordeiramente, sem armas e de forma tranquila. Bem, isso não é meter em causa a ordem pública. Antes, porém, é dizer, não, houve um pleito, estamos inconformados e queremos publicamente manifestar repúdio. Isso não é mal nenhum. Agora, se tivermos que desencadear para ações que visam atentar contra a paz, contra a ordem pública, contra a tranquilidade pública, contra os bens, contra as instalações e contra as pessoas, terceiros de bem, isso os órgãos da autoridade já vão poder fazer sentir o poder de Estado, aplicando ali o ius impero, o poder da força coerciva. Mas se não haver tal resquício, por que é que tem que se agir com brutalidade num Estado livre, democrático e de direito, onde as pessoas gozam de liberdades fundamentais? Agora, é verdade que nós temos que olhar para os órgãos da segurança da ordem pública como órgãos republicanos, que não atendem interesses político-partidários, de quem quer que seja. E permita-me aqui aproveitar o ensejo para manifestar repúdio pela forma de como vi, pela primeira vez, de forma inusitada, nossos irmãos, alguns, aqui com a devida ressalva, agentes da polícia, que no dia em que as instalações da Casa 6 estavam a ser torturada, violentamente agredida, e os manos estavam ali a olhar serena, impavidamente, como se estivesse a ver um filme de Simba Wambao ou do Ping Pong ou Tom Jerry. Quer dizer, ninguém sequer acionou os mecanismos legais para chamar a responsabilidade àqueles que possivelmente estavam a criar aquela ruaça. Porque, repara uma coisa, a ninguém é lícito o recurso à força própria para assegurar o direito. Existem órgãos vocacionados. E não pode alguém se arrolar dono do direito ou da justiça e fazer recurso à força própria para atentar contra o bem-estar do próximo. Se, no concreto, e essa questão retórica, será que eram mesmo o delegado de lista? Estavam devidamente cadastrados, foram devidamente credenciados, tinham como provar documentalmente, mediante ata síntese, assinada por eles, de que eram os delegados que estavam a reivindicar, ou havia infiltrados? Ou queriam justificar, olha, só perderam porque na verdade eram desorganizados. Não estou a falar da casa, tem tantos outros que também, em circunstância igual, passaram pelo mesmo crivo. Mas pode ser uma estratégia daqueles que venderam a elite, entregaram ao Gog de Magog, Satanás, o rei da selva, para poder justificar alguma coisa. Bem, eu penso, e aqui isso é só para enfatizar, e eu penso que devemos fazer melhor. A polícia é do Estado, defende o interesse republicano, defende o interesse do povo, muito natural. E a polícia, mesmo através da TPA, está a promover a ideia de prisões para os jovens que contestam contra João Lourenço. Que comentário tem? Nós não estamos numa ditadura, a não ser que estamos a convalar o sistema constitucional democrático para a ditadura. Se o regime político for agora, na prática, na matéria, uma ditadura, justifica-se. É normal que eu, enquanto cidadão, avalie o meu presidente. Avalie o meu presidente. Diga, desculpa, presidente, não estou de acordo com essa posição do presidente. Desaconselho ofender a integridade moral, a integridade física, ofender o bom nome. Não, nós não podemos concordar com isso. E isso pode, sim, dar lugar a processos criminal e pode atingir a reputação, o cadastro reputacional dos nossos irmãos. E desaconselho isso, porque, repara, é de lei, está tipificado à luz do próprio Código Penal determinados crimes, e é isso que às vezes nós também temos que ajudar a sociedade a se reeducar, porque não podemos, e temos essa obrigação de fazer, de cultivar o civismo, a urbanidade, a ética, a moral, a boa educação dentro do seio da sociedade. Temos essa obrigação enquanto atores políticos, enquanto atores sociais. Mas é preciso dizer que o presidente é objeto de avaliação permanente por parte do povo. Qualquer ato que ele protagoniza, o povo vai logo avaliar, e isso não é crime.
Dizer que não concorda com o presidente não é crime. Dizer, Sr. Presidente, desculpa, não me revejo em ti, não é crime. Dizer, Sr. Presidente, desculpa, gostaria que o senhor, no próximo mandato, não pudesse estar no poder, não é crime. É o desejo, é o que ele pensa, liberdade de expressão plena. É um direito de personalidade e garantia absoluta do cidadão. Se ofender, se aquela atitude, aquela ação for tipificada como um elemento criminal, ali é uma outra coisa. E aqui desencorajamos. Porque para manifestar repúdio eu não preciso ofender o ilustre, o meu colega de painel. Não preciso. Posso até, com alguma ética, lhe dizer, não, desculpa, o caminho não é esse, mas é por aqui. E o povo ao dizer queremos alternância, é crime isso? Eu disser que quero alternância, isso é crime. Agora, a não ser que estamos, e é aquilo que dá presunção aparente, de que alguns órgãos do Estado estão manipulados pelos entes políticos, estão partidarizados. E a polícia, enquanto ente republicano, não pode aceitar isso. As Forças Armadas, enquanto defensor da República, integralmente do território, não pode aceitar isso. Por quê? Porque eles são filhos da pátria. Eles respondem e atendem o interesse da pátria. Os partidos políticos vêm e passam. A pátria continua. Portanto, ninguém pode pensar que é ab eterno, hegemônico, que nunca sairá do poder. É mentira isso. É um falso alarme. E é preciso os nossos irmãos, porque os nossos irmãos do MPLA, que não são nossos inimigos, são nossos irmãos, só que é como Abel e Caim. Está a entender? Entre os irmãos, filho da mesma madre, tem aqueles mais gananciosos e tem aqueles muito, quer dizer, pessoas que manifestam muito amor. Mesmo na discriminação manifestam amor ao próximo. Mas os Ngangula existem em qualquer parte, em qualquer família. Está a entender? Os Ngangula existem em qualquer família. Portanto, esperamos que os nossos irmãos, que não são todos, porque nem todo mundo no MPLA é mau. Aliás, temos boas relações com muita gente lá dentro. Mas são esses que temos com quem temos privamos boas relações. Não têm poder decisório. E alguns receiam dar o seu ponto de vista crítico com relação a uma situação menos elegante, protagonizada pela sua liderança, porque não querem ser conotados, não querem ser mal vistos, não querem perder a simpatia. Isso é mau, porque estamos a trocar a nação com um prato de arroz com peixe. E isso é muito grave.